Seguinte, não é para se assustar com o decreto, não, tá? O povo se assustou, mas depois, no final, todo mundo acertou as questões. É porque é muita informação nova que vai vir. Só que eu vou fazer o trabalho com você de construir a informação, de revisar, e a gente vai fazer as questões ao final. Então vai dar certo. Tá? Pois você só fica com esse negócio de dar uma leitura geral no decreto. Beleza? Vai dar certo isso aqui. Presta atenção. Eu montei o material aqui, na medida do possível, por meio de perguntas e respostas. Beleza? Por quê? Porque você vai ver, eu vou... Ih, caramba. Ah, que bom. Ah, não, esse aqui também não vai estar aqui. Tá, eu vou começar aqui falar o aspecto geral aqui do pregão, ou do decreto, mas eu vou dar um intervalo antes, porque eu preciso daquele material. E por que ele é importante? Porque ele é construído, não é entregue assim para você. A gente vai fazer junto a construção, como eu fiz de manhã e deu muito certo, tá? Então vou priorizar isso. Esse decreto, ele faz duas coisas, pessoal. Ele regulamenta o pregão na forma eletrônica e, além disso, a dispensa de licitação quando for bens e serviços comuns e quando também for em razão do valor. Então, não é em qualquer caso, segundo o decreto, para casos específicos. Faz a dispensa mediante o decreto. Esse decreto, ele é no âmbito da administração pública federal, pessoal. Então, é a União. Quem é a União? A Polícia Federal, por exemplo, tem que observar o decreto. Ah, a Polícia Rodoviária Federal deve observar o decreto. O Ministério da Saúde observa o decreto. A Polícia Civil do Estado de Goiás observa o decreto? Não, porque daí é Estado de Goiás. A Universidade Federal de Goiás observa o decreto? Sim, porque é uma autarquia federal. É uma autarquia vinculada à União. Então, vai ter que observar também o decreto. Por isso que você tem que estudar esse decreto aqui, porque é obrigatório. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Esse decreto aqui, ele diz que o pregão na forma eletrônica, ele deve ser utilizado de forma obrigatória. Não é faculdade, não. Tem que utilizar o decreto na forma eletrônica. Não tem jeito. Mas ele vai obrigar, por exemplo, os estados? Não, o estado tem que fazer o regulamento próprio dele, pessoal. Ele faz o regulamento próprio e ele que tem a sua autonomia administrativa, né? Agora, presta atenção. Se o estado ele recebe recursos da União decorrente de uma transferência, que é uma transferência voluntária da União, e ele vai fazer uma contratação de um bem ou serviço comum com o dinheiro que veio da União, aí ele tem que respeitar o decreto. É simples. Quem observa o decreto? União, suas autarquias, as fundações, federais também, né? E os chamados fundos especiais. Fundos especiais é tipo fundo de combate à pobreza. É uma dotação orçamentária específica lá que fica para uma finalidade. Se você for contratar alguma coisa com aquele fundo ali, você tem que utilizar o pregão. É que o fundo especial ele vai ser utilizado por um órgão público, no final das contas, né? Ele é meio desnecessário, está previsto aqui na lei, mas ele está ali de forma expressa, fundos especiais. Empresa pública e sociedade de economia mista, eu aplico o decreto no que couber, é o que o decreto diz. Na lei das estatais, porque empresa pública e sociedade de economia mista tem uma lei específica de licitação, é a lei 13.303. A lei 13.303 fala que a empresa pública e sociedade de economia mista pode optar por utilizar o pregão, por utilizar essa legislação aqui. Então, o pregão fala que aplica-se a empresa pública e sociedade de economia mista no que couber. Mas esse aspecto aí, ele pode optar, já é um aspecto lá da estatal. Então, acho que não pode ser cobrado isso de você, porque está previsto em outra lei. Aplica-se à União. Aplica-se aos outros entes federados, pessoal? Não. Agora, vai se aplicar para eles. Se eles forem contratar, adquirir um bem ou um serviço comum
E esse bem ou serviço comum vai ser pago com uma transferência da União, decorrente de uma transferência voluntária. Porque, pessoal, existem transferências compulsórias. A União arrecada e, obrigatoriamente, por força constitucional, tem que repassar para o Estado. Né? Ou seja, esse dinheiro não é dela, na verdade. Esse dinheiro era do Estado. Ele só arrecada e depois transfere. Agora, tem dotações que são voluntárias da União. E é o que você mais vê. Os senadores fazendo emendas parlamentares para conseguir dinheiro para uma finalidade específica. Se esse dinheiro veio de uma transferência voluntária da União e aquele Estado vai fazer, ou o município, ou o Distrito Federal, vai fazer uma contratação com esse dinheiro voluntário da União, ele vai se submeter ao decreto, mas só nesses casos. Tá? Por quê? Porque ele é um decreto no âmbito federal. Beleza? Então, ó, o que o decreto regulamenta? Duas coisas. Dispensa eletrônica na administração pública federal e licitação na modalidade pregão, certo? E licitação na modalidade pregão em qual forma? Na forma eletrônica. Para aquisição do quê? Bens comuns, serviços, desculpa aqui pelo eu, engenharia comuns. Serviços de engenharia comuns. Lembra lá que na Lei 14.133 também é para serviços de engenharia comum? E esse decreto aqui é anterior à lei. Esse negócio de utilizar o pregão para serviço de engenharia comum, a lei pegou do decreto. É o que eu estou falando para você. Vários aspectos ele utilizou, pegou a ideia do decreto. Tá. A utilização do pregão na forma eletrônica, pessoal, é facultativa? Não é facultativa. É obrigatória, como eu falei para vocês. Isso aqui pode até gerar uma pessoa, mas é obrigado? Sim, pessoal, é obrigado. Quem que é obrigado a adotar a forma eletrônica? Quem está submetido ao decreto. Então, é a administração pública, são suas autarquias, as fundações e fundos especiais. Beleza? Professor, mas sempre, sempre, sempre? Não. Né? Tem exceções. De forma excepcional, a autoridade pode justificar. Se não tiver viabilidade técnica ou se for gerar um prejuízo para a administração, pode ser adotada a forma presencial. Mas se vier uma questão falando que a utilização do decreto é facultativa, você vai falar terminantemente que isso está errado. Tá? Então, é facultativa? Não, é obrigatória. A quem? Órgãos da administração federal, autarquias, fundações, fundos especiais. Aplica-se a empresa pública e sociedade de economia mista? Só no que couber. Quando será obrigado o pregão ou dispensa na forma eletrônica pelos entes federativos? Quais entes federativos? Os outros, pessoal. Porque, no caso da União, já é. Estou falando dos outros entes. Estados, Distrito Federal e municípios. Quando? Quando for a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, é claro. Porque se não for bem e serviço comum, não precisa fazer pregão. Pode fazer outro. Com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias. Anota, porque aqui é uma questão muito fácil dele colocar decorrente de transferências compulsórias ou obrigatórias. Vai estar errado. Tá? Porque se é uma transferência obrigatória, aquele dinheiro, na verdade, era daquele outro ente. A União só pegou antes e passou para ele. Então, não vou obrigar. A gente pensa assim, ó, eu vou obrigar o cara a utilizar o decreto se ele estiver utilizando um dinheiro que eu doei. Que eu dei para ele. Que daí vai ser de uma transferência voluntária. Que eu dei. Não que era dele e estava comigo. Porque se era dele e sempre foi dele, ele vai contratar do jeito que lhe é pertinente, utilizando a sua autonomia. Decorrente de transferência voluntária e salvo se tiver uma lei ou um regulamento mais específico. Os caras sempre colocam isso aqui. Quando pode o pregão na forma presencial? Excepcionalmente, mediante justificativa e comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração pública. O pregão na forma eletrônica, responde para mim, é obrigatório ou facultativo? Obrigatório, tudo bem. Posso a forma facultativa, posso a forma presencial? Posso, mas de forma excepcional. Tem que ser justificado. E vai ter que comprovar inviabilidade técnica ou desvantagem para a administração. Tá? Quando o pregão na forma eletrônica não se aplica, ele vai trazer casos em que o pregão não se aplica. Que a gente já viu. Obras
aplica-se, utiliza-se o pregão para obras, pessoal? Não, então na forma eletrônica também não vai utilizar. Locações imobiliárias, alienações, bens e serviços especiais, inclusive os serviços de engenharia. Então a gente já sabe que esses casos aqui o pregão não se utiliza. O decreto, ele repete, não vou falar que ele repete, foi ele que falou antes, né, isso aqui. Mas está de acordo com o que a gente já sabe sobre o pregão. O pregão é para bens e serviços comuns e serviços de engenharia comuns. Que horas que eu tenho aí? Oi? 8h10 agora? Beleza, então. Então a gente vai no intervalo, volta 8h30 e aí a gente termina. Beleza? Porque, por exemplo, eu falei disso aqui, né? E aí o ponto principal é a gente responder em conjunto aqui nessa parte final. Tá? E deu muito certo, a gente conseguiu resolver as questões e acertar todas no final da aula. É legal, pessoal, estudar pregão na forma eletrônica? É uma matéria gostosa de se estudar? Não, é lei seca, tá? É lei seca. Também não é a coisa mais legal para o professor ministrar. Isso aqui não é mais legal de ministrar do que responsabilidade civil do Estado. É mais gostoso responsabilidade civil do Estado. Só que é importante, né, cara? Então a gente tem que encarar. A gente vai fazer isso. E eu vou falar para vocês, até tem uma partezinha aqui do pregão que é legal de estudar, que a gente vai ver o procedimento lá, modo de disputa, vai ser divertido. Vocês vão, assim, ficar super felizes. Vamos lá? Agora sim, ó. Tá do jeito que deve ser. Pessoal, quem quiser esse material aqui esquematizado, vou mandar para o pessoal para enviar. Se quiser depois revisar ele dessa maneira aqui, por meio do slide, para você ver a pergunta e tentar puxar a resposta, fica bom. É exatamente esse. Só que eu falo assim, se o cara quiser, tipo, abrir no computador, para responder primeiro a pergunta, tentar responder e ver do jeito que a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá. O que o decreto, pessoal, isso que é importante, ó, o que o decreto regulamenta? Duas coisas, não é? Primeiro, o próprio pregão e também a dispensa, não é isso? Então, vamos lá. Dispensa eletrônica e a licitação na modalidade pregão. Em qual forma? Na forma eletrônica. Para a aquisição do quê? Bens comuns, serviços comuns e também serviços de engenharia comuns. Então, bens comuns, serviços de engenharia comum. A utilização do pregão na forma eletrônica, pessoal, é facultativo? É? Beleza, agora sim, começou. É obrigatório a quem? A administração pública federal, a União, as autarquias, fundações e fundações especiais. Pessoal, autarquias, fundações e fundos especiais, perdão, federais, tá? Da União. Se for uma autarquia estadual, não se submete aqui. Aplica-se para a empresa pública e sociedade de economia mista só no que couber, conforme a Lei 13.303 lá. Aí a Lei 13.303 fala que empresa pública e sociedade de economia mista pode optar por isso. Quando será obrigatório o pregão ou dispensa na forma eletrônica pelos entes federativos? Quais? Estados, Distrito Federal e municípios. Primeiro, se for um bem ou serviço comum, não é isso? E, além disso, ele tem que estar realizando essa licitação e ele vai pagar com dinheiro de quem? Da União. Decorrente de uma transferência compulsória, certo ou errado? Voluntário, não é isso? Salvo se tiver uma lei ou regulamento falando de forma diversa, tá? Beleza. Quando que pode o pregão na forma presencial? De forma excepcional. Tem que ser o quê? Justificado. E porque tem uma inviabilidade técnica ou pode gerar um prejuízo, né? Uma desvantagem para a administração pública. Quando o pregão na forma eletrônica não se aplica? São 4 casos.
obras, locações, alienações, bens e serviços especiais, incluídos serviços de engenharia. O decreto repete. Agora vamos lá para as coisas novas. Quais são os critérios de julgamento utilizados no pregão na forma eletrônica? Mesma coisa da 14.133. Menor preço, maior desconto. Quem trouxe essa conversa de maior desconto foi o decreto. A lei que regulamenta o pregão, ela não fala em maior desconto. Tanto é que você tinha uma dúvida sobre a constitucionalidade desse tipo de licitação aqui. Tá falando, se a lei não está falando, como é que um decreto criou, né? Então você tinha esse problema. A lei foi lá e incorporou menor preço e maior desconto. Quem define se vai ser menor preço ou maior desconto? Onde que vai estar previsto isso? No edital. É o edital que define. Então, definido por edital. Aí aqui, esses dispositivozinhos que eu coloco para na hora de você estar revisando, você fazer uma leitura geral. Acesso ao sistema eletrônico. A gente vai falar como que será realizado o credenciamento, beleza? Quem que deve se credenciar previamente? Vou apresentar para vocês uma galera aqui agora que é importante, a gente vai ficar falando durante toda a aula. Existe a chamada autoridade competente do órgão ou da entidade. Aquela autoridade que é competente em relação à licitação. Tá? Não necessariamente a autoridade máxima do órgão. E também não é aquele responsável por tocar a licitação. Porque o responsável por tocar a licitação é o pregoeiro. Ele é o responsável. A autoridade competente é uma autoridade superior ao pregoeiro. É uma autoridade do órgão que é superior ao pregoeiro, até porque quem vai designar o pregoeiro é essa autoridade aqui. Ela designa o pregoeiro. E também tem a chamada equipe de apoio. Uma galera lá que apoia o pregoeiro. Presta atenção. Não vou nem falar isso aqui. Porque eu não falei isso no começo da aula e na hora das questões eu vi que as pessoas acabaram errando. Eu quero ver se na hora da gente fazer a questão vocês vão raciocinar isso da forma correta. Pregoeiro, equipe de apoio. E também os licitantes para participar. Porque para o cara participar, ele tem que conseguir acessar o sistema. O pessoal tem que estar credenciado para conseguir acessar o sistema. Não é o pregão na forma eletrônica, é um programa, galera. É um programa, tem que acessar lá. Aí vem, como será feito o credenciamento? Vou atribuir chave de identificação e senha pessoal intransferível. A chave para o cara que identifica ele para entrar como um licitante, ou o cara entrou e ele é o pregoeiro, ou ele entrou e faz parte da equipe de apoio. Esses caras têm que ser credenciados, beleza? Vamos lá. Autoridade competente é a autoridade do órgão. Aí tem o pregoeiro, que é aquele responsável por tocar, e tem a equipe de apoio. Quem deve promover o credenciamento? Por exemplo, quem vai credenciar o pregoeiro? É a autoridade. Quem que vai credenciar a equipe de apoio? A autoridade. Quem vai credenciar a autoridade? A própria autoridade, junto ao provedor, né? Então, ó, quem vai credenciar a autoridade, pregoeiro, a equipe de apoio? A autoridade competente do órgão, junto ao provedor, que é justamente geralmente são entidades privadas, né, que fazem esse provedor aqui, não é a própria administração pública. E os licitantes que querem participar do pregão, eles vão depender de registro no sistema de cadastro federal, certo? Isso aqui é importante porque, geralmente, galera, no SICAF, o cara já deixa ali atualizado os documentos dele de habilitação, facilita para verificar a habilitação dele. Oi? E por isso que tem que ter a fase de habilitação. Excelente, por isso que existe. Porque essa é uma dúvida, o cara vai falar assim, professor, por que tem uma fase de habilitação, sendo que o cara já tinha que estar credenciado lá no SICAF? Ué, porque o cara, muitas vezes, ele não atualiza. A gente vai ver isso. Beleza. Valor estimável e valor máximo aceitável. O que a gente tem que saber disso? O que eu ensinei para vocês em relação à publicidade. Lembra? O valor estimável e o valor máximo aceitável, pessoal, se ele não tiver previsto no edital, essa informação vai ficar sob sigilo. Ela vai ter caráter sigiloso. Justamente pelaquela questão do cara, se ele souber o valor estimado, ele vai apresentar um valor próximo àquilo ali.
Mas vai ficar sigiloso para sempre? Não, não vai ficar para sempre. Então, ó, se não constar expressamente no edital, o quê? O valor estimável, o valor máximo aceitável, o valor possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusivamente, permanentemente, aos órgãos de controle externo e interno. Tá bom, é sigiloso, mas os órgãos de controle têm acesso, eles não vão licitar, né? E quando que vai se tornar público? Apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances. A gente vai ver as fases, tá? Do pregão. Quando for enviar os lances, é que o cara vai ter acesso. Porque daí, né, ele já enviou, já teve as propostas lá, já acabou, não tem por que mais ficar em sigilo. Agora é evidente. São 2 tipos de licitação, né? Que tem aqui. Quais são os tipos de licitação? Menor preço, maior desconto. Se for maior desconto, pessoal, não dá para ser sigiloso o valor estimado. Porque tem que ter o valor para você apresentar a proposta com desconto em cima daquilo ali. O decreto vai falar isso, ó. E quando o critério de julgamento for maior desconto? O valor estimado, o valor máximo, o valor de referência para aplicação do desconto constará obrigatoriamente do edital. Certo? Tudo bem lógico aqui, e a gente já tinha feito ali a roupagem quando a gente falou da publicidade. Pregoeiro e equipe de apoio. Importante também. Quem vai designar o pregoeiro e a equipe de apoio? Já respondi. A autoridade. A autoridade máxima do órgão ou entidade, ou quem possuir competência, se tiver uma pessoa específica, dentro do regulamento interno de cada órgão. Requisitos para o cara ser pregoeiro. Serão servidores do órgão ou entidade promotora da licitação. E pergunto para vocês. O cara tem que ter sido aprovado em concurso de provas ou provas de títulos? Não. Não. Servidor. Servidor tem servidor efetivo, tem servidor comissionado. Ele está falando efetivo aqui? Não. Tá? Não. Então, é servidor. De qualquer órgão, pessoal? Não. Servidor daquele órgão, daquela entidade. Beleza. Segue comigo. Agora ele vai falar da equipe de apoio. Primeira coisa, a equipe de apoio também tem que ser servidor do órgão ou entidade promotora da licitação, assim como o requisito do pregoeiro. Aqui é muita questão que dá para fazer no que eu vou falar agora. Então, atenção total. Ele vai falar, serão, em sua maioria, a primeira coisa, ele está falando, não está falando que é a totalidade, é em sua maioria. Vai ser em sua maioria o quê? Servidores ocupantes de cargo efetivo. Opa! Esse aqui tem que ter sido aprovado em concurso de provas ou provas e títulos. Esse aqui. Servidor efetivo de provas e títulos. E são todos que precisam ser? Não, a maioria, primeira coisa. Preferencialmente. É obrigatoriamente? Preferencialmente pertencente aos quadros permanentes do órgão ou da entidade. Quem que é? Se o cara ele é do quadro permanente... se o cara é efetivo, ele é do quadro permanente do órgão ou entidade? Efetivo que não é, que pode não ser do quadro permanente. Não, não é questão de estágio, questão de estabilidade. Cedido. Existe o cedido. Inclusive, lembra que eu falei para vocês do amigo meu que também foi aprovado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e que estava estudando para a defensoria, já tinha passado nas fases lá e tudo mais, lembra dele? Ele ainda está na universidade, está o trâmite lá do concurso, demora, só que ele foi aprovado no concurso da UFMS, só que ele é lotado no Ministério da Economia. Ele não é lotado na UFMS. Ele trabalhou durante um período lá com uma mulher e a mulher foi para lá e solicitou que ele fosse cedido para lá. Ele foi cedido, tá? Então, você entende, ele é servidor efetivo? É. Mas ele é do quadro permanente do Ministério da Economia? Não. Tem que ser do quadro permanente? Não. É preferencialmente. Então, galera, como aqui dá para fazer muita questão, é parte por parte. Primeiro, quem vai designar o pregoeiro e a equipe de apoio? Quem faz isso? A autoridade. É a autoridade. Beleza. Qual que é o requisito para ser pregoeiro? Servidor do órgão ou entidade. Tem que ser servidor efetivo? Não. Beleza. Equipe de apoio.
equipe de apoio. Primeiro, o cara da equipe de apoio tem que ser servidor do órgão ou entidade? Sim. Agora tem mais requisito. Primeira coisa, em sua o quê? Maioria tem que ser o quê? Efetivo. Tem que ter sido aprovado em concurso de provas ou provas e títulos. E, preferencialmente, do quadro permanente. Preferencialmente. Então, aqui, basicamente, ele vai fazer o seguinte. A equipe de apoio será, em sua integridade, ocupada por servidores ocupantes de cargo efetivo. Está errado. Outra questão. A equipe de apoio, em sua maioria, será ocupada por servidores ocupantes de cargo efetivo ou comissionado. Falso. Outra questão. A equipe de apoio será, em sua maioria, servidor ocupante de cargo efetivo, obrigatoriamente pertencentes do quadro permanente. Falso, é preferencialmente. Então, as palavras trocadas aqui são, na sua maioria, ele pode trocar por integridade, o efetivo ele pode inserir o comissionado aqui, e o preferencialmente ele troca por obrigatoriamente. É um dispositivo, então, que pode muito ser cobrado em prova, levando em consideração que tem muita coisa que dá para ser trocada aqui. A critério da autoridade competente, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio poderão ser designados para uma licitação específica, para um período determinado, admitidas reconduções ou por prazo indeterminado, permitida a revogação da designação a qualquer tempo. Isso aqui é bem doido, tá? Pode ser por prazo indeterminado. Eu vou colocar lá um pregoeiro, vou colocar uma equipe de apoio e ele vai continuar lá. Ele vai ficar por lá. Aí depois eu vou lá e revogo. Ou eu posso designar um pregoeiro, uma equipe de apoio, por 1 ano. Ou designar um pregoeiro, uma equipe de apoio, para um pregão específico. Todas essas possibilidades existem aqui. Tá? Pode ser por uma licitação, pode ser por um prazo e pode ser por tempo indeterminado. Se for por tempo indeterminado, evidentemente que depois você pode revogar, né? A qualquer tempo. Beleza. Fechou aqui? Importante. Continua. Bom, antes de falar da publicação do edital, eu vou falar de todas as fases do pregão, todas as etapas do pregão. Sextou. Etapas. Vamos lá. Primeira etapa, planejamento de contratação. Pessoal, o planejamento de contratação pode ser, inclusive, a parte mais trabalhosa. Tá? Você vai publicar o edital, mas antes disso você já trabalhou igual um condenado, fazendo o termo de referência, designando as autoridades, elaborando o edital, elaborando a minuta do contrato. Antes de publicar o edital, alguém tem que ter feito o edital, concorda? Então, é esse trabalho aqui. A primeira etapa é o planejamento de contratação, que é a fase interna que a gente chama. Vem a publicação do aviso. Tá tudo certinho, pessoal? Planejou a contratação? Tudo bem. Eu vou publicar o aviso do edital. A publicação inicia o que a gente conhece como fase externa. Mas é evidente, porque depois que eu publiquei, está todo mundo sabendo, é que a fase externa se iniciou. Então, planejamento, publicação. Planejamento, publicação, apresentação de propostas e de documentos de habilitação. Eu planejei, vai sempre me acompanhando. Eu planejei, está tudo certo. Publiquei. Publiquei para quê? Para os caras apresentarem propostas. O cara apresenta a proposta, pessoal, e apresenta também os documentos de habilitação dele. Ele apresenta os dois. Tá? Ele vai entrar lá no site, mandar a proposta e mandar também já os documentos. Beleza. Publicação do edital, apresenta a proposta, abertura da sessão pública e envio de lances. Aqui inicia o que a gente conhece como fase competitiva. E aqui está a magia do pregão. Tá? A magia do pregão está aqui, porque nessa fase aqui você tem modos de disputa. Os caras apresentam propostas, o pregoeiro recebe, ele faz a classificação dessas propostas. Como assim? Ele vai ver se o cara ele não apresentou uma proposta completamente em desconformidade com o edital. Porque se ele apresentou, ele já desclassifica o cara.
E o que é essa sessão pública aqui? Essa sessão pública é como se fosse, pessoal, um grupo de WhatsApp. Pensa num grupo de WhatsApp em que os caras vão apresentando as propostas de forma sucessiva. Eles apresentaram propostas anteriormente, o pregoeiro viu inicialmente estava tudo certo, vai para a sessão e eles vão lá apresentando propostas. Eu faço por 500, eu faço por 400, e ele vai apresentando. Tipo um leilão inverso. Você vai apresentando as propostas, tá? Beleza. Aí, depois que fez todo esse conversa ali, eles apresentaram, tudo mais, tem modos de disputa a serem feitos aqui, que é um candidato sério a cair na questão. Tem 2 modos de disputa, pode ser aberto ou aberto e fechado, a gente vai ver isso. A autoridade vai julgar, tá? Pessoal, planejei a licitação, publiquei o aviso, os caras apresentaram propostas e documentos. Sessão pública para o povo e apresentando lá propostas, diminui o valor. Depois que encerrou, e você tem aquele que teve, né, o que está em primeiro lugar aqui, vem o julgamento. O que vai fazer no julgamento aqui? Depois que encerrar a sessão, o pregoeiro, antes de analisar os documentos de habilitação, ele vai conversar com o cara para tentar baixar mais ainda o valor. É uma fase de negociação, só tete a tete entre os dois. Antes estava todo mundo discutindo. Quem ganhou na discussão geral foi você. Antes de finalizar, eu vou conversar com você. Dá para baixar mais um pouquinho, não? Então é isso, no próprio julgamento. Já é isso aqui, tá? Estou falando que é a fase de julgamento na sequência da lei. Quando a lei vai falar de julgamento, ela está falando aqui dessa negociação. Negociou, beleza? É isso mesmo esse valor? É esse. Vai para a habilitação. O que é a habilitação, pessoal? Eu vou analisar os documentos do cara. Ele tem que comprovar algumas coisas, que o nosso amigo aqui já adiantou para quem for trabalhar lá, que o cara até tem o cadastro dele, mas geralmente os documentos não estão atualizados. Ele precisa comprovar a qualificação jurídica dele, que aquela empresa existe. Tem a qualificação técnica, que ele consegue cumprir com aquele contrato. Tem a qualificação econômica, que ele tem dinheiro para fazer isso. Né? Porque a administração paga as pessoas depois. Primeiro o cara dá, depois ele recebe. Então ele tem que ter dinheiro para executar o contrato. Ele não pode depender do dinheiro da administração para depois comprar e fornecer o bem. Então tem que ter dinheiro. Como é que faz isso? Vai apresentar o balanço patrimonial dele, do último período. Beleza. Tem que também ter qualificação, regularidade fiscal e regularidade trabalhista. O que é regularidade fiscal? Que o cara não está devendo tributo para a administração pública federal. Ele vai apresentar, então, uma certidão negativa de débitos tributários. Apresentar lá essa certidão. E também uma certidão negativa de débitos trabalhistas. O que essa certidão diz? Diz que o cara não tem ele não está sofrendo processo na Justiça do Trabalho em sede de execução. Não quer dizer que o cara nunca foi condenado na Justiça do Trabalho. Não quer dizer isso. Quer dizer que ele não está condenado, ele está condenado, mas não pagou, entendeu? Ele não pode estar devendo lá, pendente, um processo de execução. O empregado dele ganhou e não consegue receber, porque ele não oferece, porque ele não paga. Tá? Regularidade fiscal, regularidade trabalhista. Também, pessoal, se for necessário, regularidade fiscal das fazendas estaduais, distritais, municipais. E o cara não pode ter sido condenado por descumprir o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. O que diz o artigo 7º, inciso 33? É o trabalho infantil. Fala lá, não pode ter trabalho perigoso, insalubre ou noturno ao menor de 18, e nem qualquer tipo de trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Negócio de trabalho infantil, o cara não pode ter sido condenado por isso. Beleza. Então, isso aqui é tudo documento de habilitação, que o cara vai verificar. Tá tudo certo a habilitação, tá tudo certinho. Vem a fase recursal. A fase recursal é para quê? É para recorrer. Né? Se tem algum licitante que quer recorrer, vai lá
e recorre. Por exemplo, o cara teve uma habilitação ali que ele não tinha. O cara, ele analisou lá. Um outro licitante viu, o pregoeiro falou que está tudo certo da habilitação, mas não está não. O cara não apresentou a regularidade fiscal, por exemplo. Então está recorrendo, tá? Beleza. Fase recursal. Não teve recurso nenhum, vamos pensar, já. Não teve recurso nenhum. Então eu vou passar para a próxima etapa. Adjudicar. O que é adjudicar? É atribuir o objeto ao vencedor da licitação. Não necessariamente contratar, pessoal. Não quer dizer que a administração contratou com o cara. Eu só estou falando, o vencedor da licitação é você. Isso só vai acontecer, perceba, olha que coisa interessante. Desde aqui do julgamento, eu já sei qual foi a melhor proposta, concorda? Mas eu não posso adjudicar ainda. Eu não posso falar, olha, você é o vencedor ainda. Por quê? Porque ele tem que estar regular com os documentos de habilitação. E ainda tem a possibilidade de recurso. Só vou poder fazer isso, adjudicar, depois que finalizar essas etapas. E homologar, por fim, que é basicamente a autoridade, lembra a autoridade que a gente está falando? A autoridade vai olhar e ver se está tudo conforme, tudo nos conforme. Está tudo conforme a lei, tudo certinho, homologa aquele procedimento. É isso, tá? Tá. É porque aqui, lembra que eu falei até que parece um leilão inverso? Porque são lances mesmo, mas não de leilão. Porque o lance no leilão, a administração está vendendo. Aqui, pessoal, funciona tipo um leilão, porque igual eu falei, abre uma janela, todo mundo entra e os caras vão dando os lances deles. O nome disso é lance mesmo. Ele vai falando assim, eu faço por 500, aí vem o outro e fala, eu faço por 450. Não, eu faço por 300. Vão fazendo aí os lances. Já para você, deixa só, ela tinha perguntado aqui. Como assim? Não, ele vai recorrer. Vamos supor, ele recorreu porque ele falou que o cara não cumpriu os requisitos de habilitação e, na verdade, cumpria. Aí ele vai ver. Faz sentido esse recurso? E ele decide. Ele decide. Se ele, por exemplo, fala, não, está tudo certo, e você não concorda, no âmbito administrativo você não vai fazer mais nada. Você vai ter que ingressar com uma ação na justiça. Tá? É 1 milhão de situações que podem acontecer aqui. Porque isso acontece no caso concreto. Eu acho que o cara, lá na fase de lances, o sistema não funcionou direito para mim, você não concorda, você quer recorrer. São várias situações que o cara pode recorrer aqui. Pode falar. Aham. Uhum. Isso, mas é sigiloso da publicação do aviso até a apresentação das propostas. Quando chegou o prazo final de apresentação, aí se torna público para todo mundo. Por quê, pessoal? Porque na abertura da sessão pública aqui, você já vai saber qual que é a proposta de menor valor. Por quê? Para que você apresente uma proposta de menor valor, se você quiser. O decreto, ele vai vedar a identificação do licitante nesse procedimento. Não pode identificar. Você só tem o valor, o sistema vai sempre atualizando qual que é o menor valor. Ele fica atualizando ali, qual que é o menor valor, para que você, se você quiser, você faça a sua proposta. Certo? Cada uma dessas etapas tem várias coisas para a gente falar, na verdade. Né? Que é o aspecto geral que eu te apresentei. Eu esquematizei aqui também, desse jeito. Mesmas etapas. Começando aqui, planejamento da contratação. O que faz nessa etapa? Define e aprova tanto o estudo técnico preliminar como o termo de referência. Tá? Esse termo de referência aqui, pessoal, é um monte de coisa que se faz nele. Como se fosse um estudo básico na licitação. É um documento bem amplo. Depois que você finalizou o termo de referência, fez a dotação orçamentária, tudo mais, definiu qual que é o objeto da licitação, justificou que você precisa dele, aí você já tem tudo para elaborar o edital. Aí depois você vai elaborar o edital.
né? Define as exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, dos prazos e das condições, né? E designa o pregoeiro e a equipe de apoio. Muitas vezes o cara já está designado, já tem uma pessoa que é responsável por isso, a autoridade só vai atribuir aquele pregoeiro e aquela equipe. Planejou, vem a publicação do aviso. Bom, o que eu tenho que saber da publicação? Que com essa publicação se inicia a fase externa, porque até então era o planejamento interno da administração. Depois eu publico, vem a fase externa. Publico onde? Eu publico o aviso do edital em Diário Oficial da União, que significa Diário Oficial da União, e em site oficial. Tá? Ele não exige, pessoal, jornal de grande circulação. Beleza? É Diário Oficial da União e site do órgão ou entidade. Beleza? Eu não preciso publicar a íntegra. Não preciso publicar a íntegra do edital. É só o aviso, falando as principais informações e onde que o cara consegue acessar a íntegra do edital. Ah, ele publicou a íntegra. Beleza, então, não tem problema. Depois da publicação, vem a apresentação de propostas de documentos de habilitação. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa é planejar, né? Depois que eu planejei, o que eu faço? Publico o aviso, não é isso? Publiquei o aviso para quê? Para os caras apresentarem propostas e também os documentos. Entre a publicação e a apresentação, tem que ser respeitado um prazo mínimo. Por quê? Para evitar fraude, como acho que eu até comentei com vocês. Porque se eu publicar hoje para apresentar amanhã, e aí eu aviso o meu amigo, só vai ter uma pessoa que vai estar com a proposta pronta. Então tem um prazo mínimo de quantos dias? 8 dias úteis. É um prazo mínimo, pessoal. Podem ser 10 dias? Pode, tem problema, tá? Podem ser 10 dias. No mínimo 8 dias. Planejei o edital. Planejou o edital? Pessoal, eu vi algumas questões que exigiam que vocês soubessem a sequência, tá? Do procedimento aqui. Então, por isso que eu estou fazendo esse vai e volta. Planejei o edital, publiquei o aviso. Publiquei o aviso para quê? Apresentar a proposta e lance, né? Ou apresentar a proposta e documento de habilitação. Tem que respeitar um prazo mínimo aqui? Sim, 8 dias úteis. Beleza. Os licitantes vão encaminhar exclusivamente por meio do sistema os documentos de habilitação e a proposta. Tá. É porque a proposta, você elaborou sua proposta e entregou, certo? Aí, ó, você elaborou a sua proposta, você entregou. Aí, quando abrir a sessão, vai ter lá a melhor proposta inicialmente, certo? A melhor proposta. Vamos supor que a melhor proposta, vamos supor que você apresentou uma proposta de 600, tá vendo? Esse foi você. Depois que você apresentou a proposta, iniciou a sessão pública. Aí você entrou na sessão, estava lá que a melhor proposta era de 500, certo? O que você pode fazer nesse caso? Apresentar um lance abaixo disso. Daí eles vão apresentando o lance. Então, a proposta é a primeira que você faz. Só que depois você pode ir apresentando lances sucessivos. É isso. O leilão é quem dá mais e o pregão quem faz por menos. É. Quem faz por menos. Poderia ser isso. Ou quem dá o maior desconto. E aí os licitantes vão encaminhar exclusivamente por meio do sistema os documentos de habilitação e a proposta. Tá vendo essa primeira proposta que o cara vai lá e envia lá? Porque é por meio eletrônico, né? Se não fosse por meio eletrônico, como aconteceu durante muitos anos, o cara apresentava dois envelopes, pessoal. Era assim. O cara ia lá na administração com 2 envelopes. Um envelope dos documentos de habilitação, outro envelope com a proposta dele. Era assim que era feito. Agora não precisa, você manda lá o PDF. Abertura da sessão pública e envio de lances ou fase competitiva. O pregoeiro vai fazer o quê? Ele vai verificar se essas propostas aqui, vai verificar as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Pessoal, se o cara não cumpre nem o mínimo do edital, não é para ele ir para a fase de lances.
Por que ele vai lá discutir o preço, sendo que ele não cumpriu o requisito mínimo? Eu pedi um computador, é um carro com ar-condicionado e vidro elétrico e direção hidráulica. O cara me traz um carro sem ar-condicionado e sem direção hidráulica. Não é para ele ir para as próximas etapas. É para ele ser desclassificado desde aquele momento. Só vai para as próximas etapas as propostas que cumprem os requisitos. Então, por isso que antes de ir para a abertura da sessão, o pregoeiro já vai dar uma olhada ali, quem que deve ser desclassificado. O sistema vai ordenar automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro. Presta atenção. Essa classificação aqui, que o pregoeiro está fazendo, não é ele que precisa classificar por ordem. Ele vai olhar e ver se se a proposta dele está classificada no sentido de cumprir os requisitos mínimos no edital. Aí verá, 1, cumpre, vai para lá. 2, cumpre, vai para lá. O 3 não cumpre, desclassifica. O 4 cumpre, vai para lá. Aí o sistema vai lá e vai fazer uma classificação geral. Qual que é a melhor e qual que é a pior. Bom, depois que o sistema fez essa classificação, inicia o que a gente conhece como a fase competitiva, que é essa de ficar fazendo aqui os lances. Ficar fazendo os lances. Essa fase competitiva é depois de concluída a classificação, os licitantes oferecem lances sucessivos, um oferece. E os modos de disputa são 2, a gente vai ter que aprender eles. O modo de disputa pode ser o modo aberto, ou pode ser o modo aberto e fechado. Tem modo fechado? Não. É aberto ou aberto e fechado. A gente vai ver a diferença entre os dois. Pô, finalizou aqui. Já fez aqui a discussão entre eles, já tem a classificação. O que o pregoeiro vai fazer agora, que eu falei para vocês? No tete-a-tete com o cara, vai negociar. Então, ó, encerrada a etapa de envio de lance, o pregoeiro deverá encaminhar contraproposta ao licitante que tenha apresentado a melhor proposta, para que seja obtida melhor proposta. E isso aqui eu copiei da lei, tá, pessoal? Vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. Mas é evidente. Né? Por quê? Porque vigora aqui o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ele não pode, ó, vocês apresentaram lances aqui, mas o vencedor foi ele aqui. Aí o que o pregoeiro vai fazer? Vou apresentar uma contraproposta. Eu sei que a sua proposta já foi a melhor. Você falou que vai fazer por 500. Tá bom também. Mas, pô, vamos tentar chegar aqui a 450. Vai fazer essa negociação com ele. Tá? O que eu não posso é chegar e falar assim, olha, eu pedi um carro com direção, com ar e com vidro elétrico. Se eu tirar o vidro elétrico, você consegue fazer por 400? Não posso mudar os requisitos do edital. É só eu tentar diminuir. Isso é lógico, né? Vinculação ao instrumento convocatório. Então, ele vai apresentar a contraproposta. Encerrada a negociação, tete a tete com o cara, examina a proposta vencedora quanto à adequação ao objeto, a compatibilidade do preço, e aí ele vai verificar a próxima etapa, que são justamente os documentos de habilitação. Habilitação jurídica. O cara existe? Qual que é o CNPJ da empresa? Tem que demonstrar que ele existe. Qualificação técnica. Tá? E aí, nem vai para os requisitos de qualificação técnica. Não estão no decreto, estão na lei. Tá? E não é fácil, qualificação técnica. Tá? A lei, para cada coisa, exige um requisito de qualificação técnica. No pregão, é menos pior, né? Porque quando é obra, se a administração quer construir um prédio de 3 andares, geralmente ela exige que o cara já tenha construído um prédio de 3 andares antes, para demonstrar que ele tem uma qualificação para executar aquele contrato ali, certo? Qualificação técnica. E aqui é o que tem que ter mais cuidado, porque geralmente, quando tem fraude de licitação, acontece muito nessa etapa aqui. E por que acontece muito nessa etapa? Porque os caras exigem qualificação demasiada para restringir a competição. O cara pega o seguinte, olha, vou construir uma ponte de 200 metros. Isso que a administração precisa. E ela fala, para participar da licitação, o cara tem que ter construído uma ponte já de 1 quilômetro. Está vendo que para executar o contrato essa qualificação é desnecessária? Então, isso acontece bastante. Aí, geralmente, tem muita impugnação no edital nesse sentido. Mas aí o edital já é impugnado lá atrás.
Tá? A impugnação do edital, a gente vai ver, acontece depois da publicação dele. Qualificação econômico-financeira. Tem dinheiro para pagar? Qual que é o balanço patrimonial da empresa? Manda. Na terceira, é. Não, não. Por quê? Porque classificação e desclassificação, quando a gente vai olhar os termos do decreto da lei, é diferente de desabilitação. Classificação está relacionada com a proposta, desabilitação está relacionado com os documentos de habilitação. Não é nesse momento que o pregoeiro vai olhar os documentos. Tá? Nesse momento aqui, o pregoeiro vai olhar a proposta. Tanto é que está aqui, ó. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, não é documento. Beleza? E, na verdade, já ressaltando para vocês, uma das grandes vitórias, na verdade, uma das grandes coisas que foram boas assim, para a administração, relacionada ao pregão, foi inverter as fases de habilitação e julgamento. Na Lei 8.666, a regra é habilitar e depois julgar. E é desnecessário. Essa inversão foi feita pela Lei 10.520, que é a lei do pregão, e foi incorporado pela Lei 14.133. Na Lei 14.133 é desse jeito que está aqui. Primeiro julga, classifica e depois habilita. Por quê? Pensa aqui, pessoal, se todos vocês são licitantes, aí vamos supor que primeiro tem que habilitar. Eu vou analisar a documentação de cada um. É legal analisar a documentação de habilitação? Ou dá trabalho? Dá muito trabalho. Aí você vai analisar a documentação de todos para, ao final, contratar com uma pessoa só, que é o vencedor? Analisei de todo mundo, aí, ó, todos vocês, analisei aqui de vocês, tá? Vocês todos passaram para a próxima etapa. Aí julguei, a quem venceu foi ele. E só ele que eu vou contratar. Por que eu analisei o seu documento? Se eu não vou tratar com você? Não. Primeiro, segundo ou terceiro. Se o primeiro não está habilitado, chama o segundo. E assim sucessivamente. Na pior das hipóteses, pessoal, se todos tiverem sem documento, você fez, vamos supor que o último colocado é o que tem o documento de habilitação, certo? Você, na pior das hipóteses, que seria essa, você vai fazer o que já teria feito se fosse invertido, mas só na pior das situações. Então, isso aqui é uma vitória bem legal. Primeiro julga e depois habilita. Regularidade fiscal trabalhista, regularidade fiscal perante a fazenda estadual, distrital, coloca aí o M também, municipal, que faltou. E o cumprimento disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição. Finalizou a habilitação, vem a fase recursal. Declarou o vencedor? Aqui que eu declarei o vencedor, certo? Quem venceu? Qualquer licitante poderá, durante o prazo da sessão, imediatamente manifestar a sua intenção de recorrer. Pessoal, ele vai imediatamente recorrer? Não. Ele vai imediatamente avisar que ele vai recorrer. Naquela sessão, na sessão que declarou o vencedor, todo mundo vai entrar lá nessa sessão, ó, o vencedor foi tal pessoa. O cara tem que falar, eu vou recorrer. Tem que avisar ali. Ele vai estar com o recurso prontinho já? Não. Por isso que ele vai apresentar as razões recursais depois. Primeiro, ele manifesta que ele quer recorrer em qual prazo? Imediatamente. E aí ele vai ter o prazo aqui, ó. Vai apresentar as razões em 3 dias. E vai ter as contra-razões do próprio pregoeiro no prazo de 3 dias também. Se não tiver manifestação para recorrer, o cara não tem que manifestar a intenção na hora? E se ninguém se manifestar? Aí ele não vai ter mais direito. Está precluso o direito dele de recorrer. Acabou. Importará em decadência. Está tudo certo? Vai adjudicar. Está tudo certo? Adjudicou? Homologa. Tá? Quem é a autoridade competente para adjudicar? Para entregar, para declarar o vencedor?
é o pregoeiro, salvo se teve recurso. Se teve recurso, quem vai adjudicar vai ser a autoridade. E quem que vai homologar? Sempre a autoridade, não é o pregoeiro. Tá? Então tá aqui, ó. Decidido os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. Está falando que os dois aqui é a autoridade competente, né? Mas na legislação vai falar que o pregoeiro ele adjudica quando não tiver recurso. Quando não tem recurso, ele adjudica. Quando tem recurso, é a autoridade competente, autoridade do órgão. E ele vai e a homologação é sempre feita pela autoridade. Beleza? Isso aqui é o esquema que eu fiz para vocês. Agora, vai ficar mais fácil da gente falar da publicação do edital. Porque você já sabe agora o que é a publicação do edital. Com a publicação do edital, se inicia o que, pessoal? Fase externa. A fase externa inicia com a publicação do edital. Qual é a primeira etapa da licitação? Planejamento de contratação. Mas é no planejamento de contratação que inicia a fase externa? Não. É com a publicação do aviso. Beleza. Inicia a fase externa do pregão eletrônico. Onde que eu vou publicar? Já falei para vocês. Diário Oficial e site. Beleza. Modificação no edital. Deixa eu falar isso para vocês. Planejei. Publiquei. Quando eu publico, vai começar a contar um prazo. Para quê? Para apresentar a proposta e os documentos, não é isso? Beleza. Tem que ter um prazo mínimo entre esses dois? Quantos dias? 8 dias úteis. Fechado. Vamos supor que eu tenha colocado aqui 8 dias úteis. Aí passou o primeiro dia, passou o segundo, e eu modifiquei o edital nesse período. Se eu modifiquei o edital, eu tenho que sempre republicar o que foi modificado, tá? Agora eu pergunto para vocês, e o prazo mínimo? Ele tem que ser reaberto mais 8 dias? Pessoal, tem, salvo se inquestionavelmente essa modificação não afetar o conteúdo das propostas. Ó, se eu pedir um computador i5, aí chegou no terceiro dia eu decido mudar para um computador i7, eu vou reabrir, porque mudou o conteúdo da proposta. Não, na verdade mudou um erro formal que teve ali, né? Um erro de digitação, o nome de uma autoridade que estava errado, foi só essa modificação. Uma modificação, um erro material, de digitação, por exemplo. Eu preciso republicar nesse caso? Sim, sempre republica, sempre. O que não vai fazer é reabrir o prazo de intervalo mínimo, beleza? É o que está falando aqui, ó. Modificação do edital. As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo instrumento de publicação utilizado para a divulgação do texto original. E o prazo inicialmente estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas, resguardado o trabalho isonômico, o tratamento, isonômico aos licitantes. Beleza? Tudo bem. Qual que é a primeira fase? Planejei. Depois eu faço o quê? Publico. Publico e faço o que depois? A apresentação das propostas e dos documentos. E depois? Abertura da sessão pública. E depois? Não, essa abertura é para apresentar os lances. E depois? Julgamento. Depois do julgamento? Habilitação. Recursal. Depois? Adjudicação. Homologação. Pô, vocês são foda, velho. Excelente. Professor, mas eu não sabia tudo de cabeça, não. Pessoal, quando eu publico o edital, você vai ter a possibilidade de impugnar ele.
Presta atenção, não é recorrer. Recorrer é lá no final. Aqui é impugnar o edital. O cara publicou um edital estabelecendo uma qualificação econômico-financeira absurda. A qualificação econômica que o edital está pedindo para habilitação é que o cara tem que ter um superávit no balanço patrimonial nos últimos 10 anos. Pô, isso não é uma exigência fora do comum, do normal? Então, o que vai poder fazer? Impugnar o edital. Falar, olha, essa exigência aqui está errada. Vai impugnar ele. Primeira coisa, quem pode impugnar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qual o prazo para impugnar? Até 3 dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública. Pessoal, não é 3 dias úteis depois da publicação do edital, não. É 3 dias úteis antes da abertura. Então, se a gente pegar aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Publiquei o edital. Vamos supor que o prazo vai começar aqui, 8 dias úteis a partir da segunda-feira, tá? Então, vamos lá. Aqui é o primeiro dia, concorda? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Sexto? Não. Sétimo e oitavo. Qual que é o prazo para apresentar? Opa, faltou 6 aqui, né? Verdade. Vai acabar na quarta. 5, 6, 7 e 8. Qual que é o prazo para apresentar a proposta e os documentos? Não, para apresentar. O prazo mínimo para apresentar, o intervalo mínimo. Aqui, certo? Qual que é o prazo para impugnar? 3 dias antes da abertura. Que vai ser qual o dia aqui? Sexta, não é? Porque aqui são 3 dias úteis, não são? Então, e são dias úteis, até 3 dias úteis antes. Então, vai ser na sexta-feira. Ele impugnou aqui, pessoal, tem um prazo para o pregoeiro decidir a impugnação. Não são 3 dias. São quantos? 2. Então, o pregoeiro vai decidir até qual dia? Até o dia 7. 1 dia, 2 dias. Ou seja, se tiver tudo certo, a licitação vai correr normal. Por isso que o prazo é dentro aqui. 3 dias, até 3 dias úteis antes, que vai ser decidido em 2. Se o cara impugnou uma loucura lá, que deve acontecer bastante, quer impugnar por qualquer coisa, vai e continua o processo. Tanto é que essa impugnação, pessoal, ela não tem efeito suspensivo. Ela pode ter efeito suspensivo? Pode. O pregoeiro pode dar efeito suspensivo. Se ele vê que é uma impugnação bem robusta e que vai demorar para ser analisado, ele pode ter efeito suspensivo. Aí suspende o processo licitatório. Mas a regra é que não tem. E se tiver tudo certo, a licitação vai correr normalmente, todo mundo tem que apresentar nesse prazo aqui a proposta. Continua. Bom, o prazo para impugnar, até 3 dias úteis, tá? Presta atenção, eu fiz ali para você entender a ideia. Não vai cair contagem de prazo assim. Ele vai copiar e colar isso aqui, vai escrever 5 dias úteis aqui. Ou vai escrever 4, ou vai escrever 2. Sabe que são 3. 3 dias, e o prazo para decidir caberá ao pregoeiro, auxiliado pela equipe, decidir sobre a impugnação em 2, contado da data do recebimento da impugnação. Beleza? Pessoal, o cara pode impugnar antes desse prazo? Pode. Ali eu estou falando do prazo máximo, né? Possui efeito suspensivo? Em regra, não. Pode conceder efeito suspensivo. Concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro nos autos do processo. Ele tem que motivar. É de forma excepcional. Beleza. Fase competitiva. Aqui que a gente tem que estar esperto. O que fica legal? Quando que se inicia a fase competitiva? Quem lembra? Classifiquei as propostas primeiro. O que é classificar as propostas? É dar uma olhada,
o pregoeiro vai olhar para ver aquelas que não cumprem os requisitos, desclassifica as que não cumprem e classifica as que cumprem. E aí ele vai para a próxima etapa, que é o início da fase competitiva. Ou seja, classificou as propostas, inicia a fase competitiva. Como acontece essa fase? Primeiro, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Pessoal, pregão presencial, era lá, levanta a mão. Quanto que você dá? Ah, 20, 30. O cara vai lá levantando e falando. O eletrônico é um grupozinho de WhatsApp. Tá, não é um grupo de WhatsApp, é um programa próprio. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado para a abertura da sessão pública e as regras estabelecidas no edital. Vai oferecendo, oferecendo, oferecendo. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual, se for o caso de maior desconto, ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema. Aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vamos aqui agora começar a trazer alguns exemplos. Publiquei o edital, beleza, os caras apresentaram as propostas e o pregoeiro classificou elas e aí ficou assim, ó. Tem o licitante A, tem o licitante B, tem o licitante C. Esse aqui é de menor valor, tá? O licitante A apresentou a proposta no valor de 100, o licitante B no valor de 105, o licitante C no valor de 107. Beleza? Isso aqui é a apresentação da proposta. Não começou ainda a fase sucessiva. Beleza? Quando os caras entrarem lá nos lances sucessivos, eles vão saber qual que é a melhor proposta. Que vai aparecer lá, ó. No sistema apareceu, é 100. Beleza? Aí, o B, por exemplo, vamos supor aqui que o C foi lá e apresentou uma outra proposta. Ó. O C apresentou uma proposta de 97. Beleza? O B, ele pode apresentar uma proposta de 98? Pode. Ele pode. O que ele é obrigado é apresentar uma proposta inferior a que ele já tinha apresentado. Isso ele é obrigado. Está aqui, ó. Leia. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado. E por qual motivo ele iria querer fazer isso, né, galera? Se ele já sabe que tem um valor menor. Porque tem o chamado lance intermediário. O lance intermediário é justamente esse, que é menor que você ofertou, mas que não é a melhor proposta. E por quê? Porque, pessoal, no final classifica primeiro, segundo, terceiro. Às vezes ele não quer ser o vencedor, porque ele não vai conseguir fazer o valor, só que ele sabe que ele pode ficar em segundo, e se o primeiro não for habilitado, ele vai lá e entra. Então, existe interesse. A obrigatoriedade, então, é de oferecer valor inferior ao que ele ofertou inicialmente, e não o menor valor apresentado. Beleza. Pode falar. No caso da sessão, no caso do modo de disputa aberto, que isso vai acontecer. Mas é obrigatório? Nesse caso, obrigatório. Eu vou explicar o porquê que tem que ser obrigatório. Quando a gente chega lá no modo de disputa, no próximo slide. Não serão aceitos 2 ou mais lances iguais, e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro. O cara ofereceu 97, aí depois você no sistema vai lá e oferece 97, o seu vai ser desclassificado, vai ser desconsiderado, melhor dizendo, e vai ficar com aquele que apresentou primeiro. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados em tempo real do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante, como eu falei para vocês. Eles vão sempre sendo informados quem que apresentou o valor e qual que é o valor menor, está sempre lá. Beleza? Então, essas aqui são as regras gerais. E agora a gente vai para os modos de disputa, que pode ser aberto ou pode ser aberto e fechado. Beleza? Agora, prepare o seu coração para as coisas que eu vou falar.
Tá? E eu estou falando isso mais porque vocês, às vezes, é o que aconteceu, né? Quando eu comecei, na parte da manhã que eu comecei a falar isso, todo mundo ficou assim. Mas aí depois já todo mundo, eu falei assim, nossa, graças a Deus, cara, seu semblante melhorou muito. Tá? E já estou avisando, já antecipando vocês, que no final das contas, não é tão complexo como parece. E agora, como eu estou avisando, talvez você nem vai achar, desde o início. Então, é melhor que seja assim. O lance aberto, como é que funciona? Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. Esse é o conceito, já explico. Aberto e fechado. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. Ou seja, nesse caso aqui não tem prorrogação, tá vendo? O que é um lance fechado? É o que acontece no começo aqui. Ele apresenta a proposta só. Tá? Cada um apresenta a sua proposta, eu vou pegar todos e vou olhar e vou verificar qual que é a melhor, vou decidir. Isso é fechado. Concorrência é fechado, por exemplo. Aqui eu estou falando que sempre vai ter a fase aberta, num caso é só aberto, e no outro caso é aberto e fechado. Aí eu vou explicar como que isso aqui acontece. Não, são vários. Eles podem ficar dando vários lances, sem parar. Vamos lá. Ó, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos. Pessoal, se o cara puder ficar apresentando o lance ali, o cara tem que ter um tempo para uma hora finalizar, concorda? Então vamos lá. Quanto durará a etapa de lances? Aqui eu estou falando do aberto, tá? 10 minutos. Então abriu, eu tenho aqui 10 minutos para os caras irem apresentando os lances. Você já enxerga um problema que pode ter aqui? Aqui pode ter um problema sério. Não é que é muito rápido. É porque o cara pode ficar esperando lá o último minuto para apresentar a proposta. Se for assim. Aí qual que é o último segundo para apresentar? E apresenta. Isso não pode acontecer. E a lei vai falar. Tem prorrogações. Enquanto tiver lance nos últimos 2 minutos, eu prorrogo por mais 2. Chegando lá, chegou aqui, ó. Vamos supor que um cara aqui apresentou uma proposta de 100, certo? Essa é a proposta vencedora, até o momento. Chegou aqui, aos 5 minutos, ó, o outro apresentou 80. É ela que está vencendo. Beleza? Se chegou aqui, aos 8 minutos aqui, e o cara, nesse momento, apresenta uma proposta de 77, não vai ficar só até 10 minutos. Vai prorrogar por mais 2, justamente para evitar essa loucura de quem que vai mandar o último minuto. Então, enquanto for tendo propostas nos últimos 2 minutos, vai se prorrogando por 2 minutos. Então, vai tendo essa prorrogação, vai acontecendo. Qual que é o problema? Que ela já narrou aqui, na verdade, a pergunta dela. Se isso acontece, se sempre vai ficar prorrogando, os caras podem ficar de palhaçada lá. Ah, 77. Vou oferecer 76. Aí lá o outro, 75. Ah, não sei quantos e menos 1 centavo. Menos 1 centavo. Menos 1 centavo. E aí vai durar ad eterno. Por isso que, nessa fase aqui do lance aberto, o edital determina um percentual mínimo para o cara oferecer. Ele só pode oferecer uma proposta menor se for, por exemplo, 10% menor da que ele ofereceu anteriormente. Ele não pode oferecer uma proposta se não for 5% menor da que ele tinha oferecido anteriormente. Justamente para evitar essa brincadeira de centavos. Ela não vai acontecer. Porque não dá para ser um valor pequeno. O valor vai ser substancial porque está determinado no próprio edital. E isso é obrigatório. De um lance para o outro, tem que diminuir um percentual específico previsto. Então, esse lance, esse aberto aqui, a grande questão é que ele continua. Ele vai tendo prorrogação. Quando que ele tem a prorrogação? Quando é apresentado nos últimos 2 minutos. Prorroga por mais quanto? Por mais 2. Isso vai durar até quando? Até você ter uma proposta e não ter outra nos últimos 2 minutos. Assim. E a gente sabe por que não pode ter essa loucura aqui de ficar várias vezes. Certo? Vamos lá.
10 minutos. E será prorrogado quando houver oferta nos últimos 2. Prorroga-se por quanto tempo? Por 2. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, pessoal, o sistema prorroga de forma automática. Se o cara apresentou no último minuto, prorroga por mais 2, automaticamente. O pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de lances em prol da consecução de melhor preço mediante justificativa. Pô, ficou ruim demais, pessoal. Ficou ruim porque os preços não baixaram, como a gente pensava. Vou decidir reabrir novamente aqui esse prazo de lance, a fase de lance, por mais 10 minutos, entende? Ele pode fazer isso. Está escrito ali. Não. Não. Isso é conveniência do pregoeiro, senão ferrou. Então o cara vai inventar um minuto de conversa lá. Isso é conveniência dele se... Pô, pensa se tem um prazo bonitinho lá pro pregoeiro já finalizar, ele vai ter que abrir. Ele ia ficar bem puto da vida. Ainda bem que o decreto não fala isso. Agora vem essa outra parte. Aberto e fechado. Se é aberto, ele tem uma parte que vai ser igual ao outro. Como o que a gente acabou de ver aqui. Agora eu vou fazer aqui o exemplo do aberto e fechado. Publiquei, trabalhei ali na contratação, planejei ela, publiquei o edital, os caras apresentaram, chegaram as propostas lá. Licitante A apresentou uma proposta de 100. O licitante B apresentou uma proposta de 102. O licitante C, uma proposta de 105. O licitante D, uma proposta de 107. O licitante E, uma proposta de 130, por exemplo. Beleza. Esse aqui foram os lances, as propostas iniciais. E esses caras todos estão classificados. Vou iniciar a fase de lances, certo? Eu tenho que pensar um jeito aqui, porque vai ter uma porcentagem aqui. Mas depois eu mexo com a porcentagem. Ou chamo o Pedrão aqui para ele ajudar. Vai ter uma fase, vai ter uma etapa, que é a etapa aberta, porque é aberta e fechada, concorda? Então, ó, na etapa aberta, pessoal, vai acontecer do mesmo jeito. Eles vão apresentando lances. No caso aqui vai pegar a proposta, a menor proposta, e eles vão apresentando lance, apresentando. Por quanto tempo isso vai acontecer nesse caso? Por 15 minutos, certo? Por 15 minutos ele faz isso. Vai ter prorrogação aqui? Não. Não vai ter prorrogação, porque a prorrogação é lá no aberto. Olha isso aqui. Passou os 15 minutos são obrigatórios. Vai pipocar na tela do cara um aviso de encerramento iminente. Encerramento iminente. Esse encerramento, quem faz é o próprio sistema, de forma automática e aleatória. Então, finalizou os 15 minutos, aparece para o cara lá que a qualquer momento pode encerrar. A qualquer momento pode encerrar. Prazo máximo de até 10 minutos. Até 10 minutos. A qualquer momento, o sistema vai lá e fecha. Pode encerrar em 1 minuto? Pode. Em 5? Pode. Quem sabe? Ninguém. É automático. Por isso que quando o licitante sabe disso aqui, quando inicia essa fase, ele tem que enviar a melhor proposta possível para ele. E por que ele tem que fazer isso? Porque quando encerrar, você vai para a etapa fechada. E o que é a etapa fechada? É os caras apresentarem a proposta final. Ele vai apresentar uma proposta final. É só aquela, não vai ter discussão. Então vamos supor que aqui, aos 5 minutos, fechou. Fechou o sistema. O que acontece? Vai poder apresentar uma proposta final a melhor. Vamos supor aqui, ó, que a melhor tenha sido 100 mesmo, tá? Esse cara, então, ele ganhou aqui na aberta
Só que ele ainda pode apresentar uma proposta final, concorda? Beleza. Esse cara vai para a final e todo mundo que apresentar uma proposta dentro de 10% da melhor proposta, vai também poder apresentar uma proposta final. Então, como assim, professor? A melhor proposta é 100, né? Quanto que é 10% de 100? 10. Então, se o cara apresentou 102, ele está dentro de 10%? 110? Tá. Então, ele vai poder apresentar uma proposta final. 105 também? 107 também? O 130 vai para a proposta final? Não, ele está eliminado. Por isso que aqui ele precisa apresentar, nesse momento ele precisa apresentar a melhor proposta para que ele possa ir para a etapa fechada. Esses caras aqui que foram para a etapa fechada vão fazer o que agora, pessoal? Vão apresentar uma proposta final. E aí a administração vai ver qual que é a melhor proposta final e aquele vai ser o vencedor. É assim que vai ser feito. Beleza? Então tem a parte aberta e tem uma parte fechada. Do jeitinho. Só que para ir para a fechada, os caras antes discutiram numa fase que é aberta. Aí deixa já para você. E se não tiver gente dentro dos 10%? Ó, e se for assim? A melhor proposta aqui, antes de fechar, foi essa ainda, ó, 100, certo? O B apresentou logo 115. Quando fechou, a melhor era essa. O B está dentro? Está fora. O C, 130. O D, 150. O E, 170. Quem que vai para a fase fechada? A melhor e todo mundo que está dentro de 10%. Nesse caso, não tem ninguém dentro de 10%. Então, vão no mínimo 3. No mínimo 3. Então, vai a melhor, esse e esse. Esses aqui estão todos fora. Perdão. No máximo 3. Vão 3, na verdade. É isso. Vão 3. Vão 3 para a próxima etapa. As 3 melhores vão para a fase fechada. É isso. E se tiver, por exemplo, aqui, ó, tem um cara 100, apresentou a proposta de 100, e aí você tem, sei lá, mais 15 licitantes dentro desse valor aqui de 100. Dentro dos 10%. Vão todos. Então, quem que vai para a etapa fechada? A melhor e todos aqueles que estiverem dentro dos 10%. Pode ser mais de 3? Pode. Se estiver dentro de 10%, pode. Pode ser quanto tiver. Agora, se não tiver ninguém e se não tiver pelo menos 3, vão necessariamente 3, estando ou não dentro dos 10%. Beleza? Se alguém, vamos supor que esse aqui tivesse apresentado 105, está dentro de 10%, vai esse aqui também, porque tem que ter no mínimo 3 aqui para a próxima etapa. Oi. Não, é o sistema de forma automática. Automaticamente ele fecha. Ah, tá, não. É um ou outro já definido no edital. O edital você fala, vai ser aberto ou fechado. Já está definido lá, tá? Pessoal, no final das contas, não é tão complexo assim, tá? Quando ele está no fechado aqui, eles vão enviar a melhor proposta. Na verdade, você sabe qual que é a proposta. Você sempre sabe. Está sempre pipocando no sistema qual é a melhor proposta. Quando já passou tudo, vai para o fechado. Ninguém sabe. Por isso que é fechado. Porque não sabe, um não sabe do outro. Cada um vai apresentar uma proposta final. É a proposta final dele. Não vai ter discussão depois disso. Certo? Pode até ter discussão, mas aí vai ser tete a tete com o pregoeiro lá na negociação que a gente fala. Sim.
Porque aqui você tem o risco, né? Você tem o risco. Mas, ao mesmo tempo, né, pessoal, o aberto, ele, sempre que o cara puder e ele quiser, ele vai apresentando a proposta até chegar no limite dele. Tá? É que o fechado pode economizar tempo da administração. O aberto, o cara pode ficar lá bastante tempo. O pregoeiro pode ficar lá. Fechado, não. Fechado, no máximo aqui, pessoal, quantos minutos? 25, né? E a proposta fechada tem que ser apresentada em 5 minutos. Então, vai ser aqui, no máximo, 30 minutos. No máximo. Por quê? Porque esse até 10 aqui, pode fechar em 2, pode fechar em 3, não tem problema. Agora, ó, explicado, vai ficar fácil de fazer a leitura. Os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, que é essa fase aqui, com o lance final e fechado. É a proposta final do cara, é o lance final. Quanto dura a etapa dos lances abertos? 15 minutos. O sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances. Eu cortei uma parte aqui, ó. Transcorrido o período de até 10 minutos, certo? Então, 15 minutos para apresentar. Finalizou os 15. O sistema vai avisar, amigo, vai fechar a qualquer momento dentro de 10 minutos. O cara tem que apresentar. Encerrado o prazo, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores de até 10% superiores àquela possam ofertar um lance final, e agora é fechado, em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. Por isso que é fechado. Até 10 para fechar. Aí pode fechar a qualquer momento, certo? Aí fechei. Quem que foi para a fase fechada aqui? Foram esses 3, né? Esses 3 aqui têm 5 minutos para apresentar o final deles. Tá? Perdão. Eles têm que ter um prazozinho para fazer a final. Se o cara não quiser trocar, ele oferece o mesmo, né? E esse cara, não, vou deixar a final, a minha proposta final para a parte fechada. Pode ser uma estratégia. O cara fica jogando ali a proposta dele para estar sempre dentro dos 10%, para ele dar a cartada final no último momento. Certo? Então, ó, mais uma vez, encerrado o prazo, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores de até 10% superiores àquela, possam ofertar o lance final e fechado em até 5 minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. Na ausência de, no mínimo, 3 ofertas nas condições de que trata o parágrafo 2º, dentro de 10%, que eu falei, a melhor dentro de 10%, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3, poderão oferecer um lance final e fechado também em até 5 minutos, do mesmo jeito que é ali a parte de cima. Ok? Princípios, pessoal. Aqui é uma coisa para você fazer a leitura final desses princípios perto da prova. Eu peguei aqui, ó, e fiz o limp com 2 I e 2 P's. LIMPP. Legalidade, impessoalidade. Aí tem a igualdade, é o segundo I. Moralidade, publicidade. O segundo P, probidade e eficiência. Esses 4 princípios aqui específicos da licitação: desenvolvimento sustentável, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, competitividade e a razoabilidade e proporcionalidade aqui de escanteio. A lei vai falar, e todos os outros que lhes são correlatos. Esses são os que estão de forma expressa, tá? Aí ele fala aqui um dispositivo do desenvolvimento sustentável, né? Para você fazer a leitura quando você estiver vendo aqui os princípios. As etapas a gente já viu e aí a gente finalizou os aspectos principais do decreto. Pode falar. Ele tem que fazer o valor do vencedor. Eu queria falar o seguinte, pessoal, ó. Quem ganhou foi ele. Ele ofereceu 100. Eu ofereci 105, certo? Eu estou em segundo. Ele foi desabilitado. O que a administração vai fazer? Vai chamar o segundo.
No valor do primeiro. Você faz o valor do primeiro? Faço não. Tá bom, então eu vou chamar o terceiro. E assim sucessivamente. Eu tenho que utilizar essa tática mais vezes, de avisar as pessoas dos assuntos, que daí o semblante já foi bem melhor, porque vocês se prepararam. Né? No outro, aí, quando eu comecei a falar, acho que ele está muito preparado, tomaram um susto, mas vocês se prepararam. Vamos fazer as questões sobre o decreto agora, tá? Está lá na página 4. Pessoal, a lista de estação não está com gabarito, tá? Eu perdi o gabarito, eu vou ter que resolver. Eu vou resolver todas as questões, vou mandar para o pessoal mandar no grupo o gabarito das questões de licitação, tá? Questão 1, pessoal, olha só. Segundo as disposições do decreto 1024, o pregão na forma eletrônica será aplicado para o primeiro item, aquisição de bens e contratação de serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia. Certinho. 2. Contratação de obras. Não. 3. Locação imobiliária e alienação. Não. Fácil, facílimo. A alternativa A. Questão 2. A utilização da modalidade de pregão na forma eletrônica pelos órgãos da administração pública federal direta, pelas autarquias, pelas fundações e pelos fundos especiais, é facultativa. Não, é obrigatório. Aqui está uma questão simples, cara. É uma questão que, se o cara não viu, ele vai estar uma dúvida eterna, ele vai marcar isso aqui como certo, cara. É só se ele dedicou um pouquinho ali para descobrir. E é obrigatório. 3. O pregão na forma eletrônica é aplicável às contratações de obra. Não. Pode nem usar pregão na obra. Questão 4. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital. Isso, menor preço, maior desconto. Questão 5. Com base no decreto, ele quer aqui, pessoal, a incorreta, né? Vamos lá. Alternativa A. Esse decreto regulamenta a licitação para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia. Certinho. B. O pregão na forma eletrônica, entre outra. O pregão na forma eletrônica, entre outra, não se aplica à contratação de obras, locações imobiliárias e alienações. Certo. C. Os critérios de julgamento empregados na seleção da proposta mais vantajosa para a administração serão os de menor preço ou maior desconto, conforme dispuser o edital. A autoridade competente, de acordo com as atribuições previstas no regimento ou no estatuto do órgão ou da entidade promotora da licitação, caberá designar os membros da comissão de licitação para a condução da sessão pública. Então, já era para vocês falarem que está errado. Muito bom. Pessoal, lembra que eu falei que eu não ia falar porque eu queria ver a reação de vocês? Quem que toca o pregão? É comissão? É o pregoeiro e a equipe de apoio, pessoal. Não é comissão. Ele falou comissão. Está errado. Ah, mas é que eu pensei que era. Por quê? Quem que vai fazer comissão, necessariamente? A gente falou na aula passada. Diálogo competitivo. Quantos membros, no mínimo? 3. Tem que ser efetivo ou pertencente ao quadro permanente, se for empregado público. E quem que vai designar o pregoeiro? A autoridade. O pregoeiro tem que ser o quê? Tem que ser servidor do órgão, né? A equipe de apoio vai ser composta por servidores do órgão também? Sim. E o que mais que tem? A maioria precisa ser o quê?
efetivo e preferencialmente do quadro permanente. Ah, vocês são foda. A alternativa é: o prazo fixado para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação não será inferior a 8 dias úteis, contada a data da publicação do aviso do edital. Vocês iam acertar de qualquer maneira, né? Questão 6. Não poderá ser dado sigilo ao valor estimado ou ao máximo aceitável para a contratação. Errado, pessoal. Se não estiver presente no edital, será sigiloso. Questão 7. É vedado o uso do pregão eletrônico nas contratações de obras e nas locações imobiliárias. Certo. 8. O decreto 1024 estabelece que o pregão na forma eletrônica é condicionado a determinados princípios. Segundo o artigo 2º do decreto, estão entre esses princípios. Primeiro item. Desenvolvimento sustentável. Estava ali, né? Vinculação ao instrumento convocatório. E julgamento objetivo. Qual outro tinha que era específico da licitação ali? Começa com C. Competitividade. E aí era o LIMP com 2 I e 2 P's, né? O L é do quê? Legalidade, impessoalidade, o outro I? Igualdade, moralidade, publicidade, o outro P é de probidade administrativa e eficiência. Desenvolvimento sustentável, julgamento objetivo, competitividade, vinculação ao edital, razoabilidade e proporcionalidade. 9. O pregão na forma eletrônica é condicionado aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, bem como os que lhe são correlatos. Certinho. Questão 10. Decreto 1024 regulamenta a licitação da modalidade de pregão na forma eletrônica para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluindo os serviços comuns de engenharia. Sobre as etapas do pregão, em seu capítulo 2, procedimento, artigo 6º na forma eletrônica, começa com o quê? Planejamento e contratação. Esse aqui é fácil demais. 11. O valor estimado ou o valor máximo aceitável para a contratação, independentemente de constar do respectivo edital, possuirá caráter público e será disponibilizado a qualquer interessado mediante requerimento. Se não tiver no edital, será sigiloso. Então ele fala, estando ou não no edital, será público. Não. Se não estiver no edital, vai ser sigiloso. É evidente, né, pessoal? Se está no edital, já está sendo público. 12. Agora é o seguinte, ó, é importante a gente falar isso, não é tão evidente não. Se não está no edital, o cara não vai ter direito a acessar. Pode ser que não esteja no edital, mas o cara pode solicitar o acesso àquela informação. Não pode. Se não está no edital, quer dizer que é sigiloso. Agora, é evidente que se está no edital, é público. 12. A fase externa do pregão na forma eletrônica será iniciada com a convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico oficial do órgão da entidade promotora da licitação. Certo. 13. A impugnação dos termos do edital do pregão por meio eletrônico na forma prevista no referido edital poderá ser solicitada. Quem pode solicitar? Quem pode impugnar? Qualquer pessoa. O cara teve, pô, nem para ele brincar um pouquinho aqui, você já ia para a alternativa B. Tá? E ele já falou aqui, né? Qual que é o prazo? Até 3 dias úteis. Não. 3 dias antes. E tem que ser decidido em quantos? 2. 14. A realização do pregão na forma eletrônica observa etapas sucessivas de acordo com a lei. Dessa forma, a etapa imediatamente anterior à abertura da sessão pública e envio de lances ou fase competitiva corresponde à etapa de
Apresentação de propostas. Vamos lá, pessoal, como é que começa? Planejamento. E depois? Publicação. Publico onde? Na publicação começa a contar o prazo de intervalo mínimo, né? Quantos dias? Intervalo mínimo para quê? Apresentar a proposta e os documentos. Quando eu publico o edital, o que qualquer pessoa pode fazer? Impugnar no prazo de antes da apresentação. Vai ser decidido em quantos? Beleza. Contratação, publicou, apresentou. Certo? Quando apresentou, o que vai acontecer aqui? O que o pregoeiro vai fazer? Ele vai desclassificar as que estão em desacordo com o edital. Depois que ele tem tudo classificado, começa qual etapa? A sessão pública, né? Que pode ser de dois modos. Como é que vai ser essa sessão pública? Aberto ou aberto fechado. Qual que é aquela que tem prorrogações? E aquela que tem a fase aberta, só que daí tem lance final e fechado. Aberto e fechado. No aberto, tem prazo de... Qual que é o prazo para apresentar os lances sucessivos? Só que se for apresentado num último momento ali, vai ser prorrogado. Até quantos? 2 minutos finais. E aí vai prorrogar por mais 2, tá? Tem como o cara ficar apresentando proposta baixa aqui? Não, porque tem um percentual mínimo, tá? Na verdade, é definido pelo próprio edital, o percentual mínimo, tá? Aberto e fechado. Tem a fase aberta, que dura quanto tempo? 15 minutos. Depois que finaliza os 15 minutos, o que vai acontecer? Aviso que pode fechar a qualquer momento. E até quantos? Até 10. Fechou. O que vai acontecer? Não. Fechou. O que vai acontecer? A melhor proposta e todos que estiverem 10% vão poder fazer o quê? Apresentar proposta final. Quanto tempo que eles têm para apresentar essa proposta final? 5 minutos. Beleza. E se não tiver 3 pessoas ali dentro dos 10%? Vão os 3 melhores, tem que subir. Beleza, cara. Aí foi as fases de lances. O que vai acontecer depois disso? Qual que é? Depois da sessão pública, vem qual fase? Tá, mas qual que é o nome da fase? Julgamento. Que o pregoeiro vai fazer a negociação. Vai enviar contraproposta para ele tentar baixar mais. Finalizou ali? O que vai acontecer agora? A habilitação. Qualificação jurídica, técnica, econômico, fiscal, trabalhista, artigo 7º, inciso 33 da Constituição, todo aquele negócio lá. Habilitou, pessoal. Vem para a fase recursal. Não teve recurso, não. O que o pregoeiro vai fazer? E depois vai homologar. Vocês estão de parabéns. Questão 15. Ele quer incorreta, tá? Qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital do pregão por meio eletrônico, na forma prevista do edital. Até 5 dias úteis anteriores, 3 dias úteis. Aí fica fácil, né? B, a impugnação não possui efeito suspensivo, a gente viu isso. A C fala que a concessão do efeito suspensivo, a impugnação é medida excepcional, que é o pregoeiro que faz. Alternativa D, acolhida a impugnação contra o edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame. Pessoal, se for impugnado e deu BO, e o pregoeiro viu que tem uma coisa errada, então ele vai ter que estabelecer uma outra data, né? 16. De acordo com o decreto 1024, que regulamenta a licitação na modalidade de pregão na forma eletrônica, assinale a alternativa que apresenta uma documentação não exigida para habilitação. Exige habilitação jurídica? Qualificação técnica? Regularidade fiscal trabalhista? Qualificação econômico-financeira? Certificação de qualidade ISO 9001? Pessoal, ó, cara, tentem fazer a leitura do decreto na sua integridade para ver coisas como, por exemplo, competência do pregoeiro. Não é para decorar, não. É só para fazer uma leitura nessa próxima semana. E eu vou falar uma coisa para vocês, cara. Vocês estão de parabéns. Eu costumo falar, se você
nesse concurso, o prazo pequeno, né? Várias matérias sendo cobradas. Você está aqui até esse momento, eu falo, cara, é só... Se você consegue fazer isso que você está fazendo, só continuar. Isso. Que você passe em qualquer concurso que você quiser, cara. Tem uma pancada de concursos saindo aí. Uma pancada. Tudo isso que vocês estudaram de direito administrativo, vocês vão aproveitar nessa pancada de concurso aí. Que é 8429, que é 9784, que é 812, tudo vai aproveitar. Tá? Então, aproveitem, cara. Aproveitem. É só fazer isso, porque não tem segredo não. Se você já conseguiu fazer isso aqui durante esse período, é só você continuar, que a capacidade você já tem já. Beleza? Até semana que vem, para nossa aula de questões aí sobre as legislações.